É, Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para um podcast na carreta Água pelo Brasil, tá certo? Onde nós vamos apresentar o nosso colega agrônomo Chico Graziano, tá certo? Meu nome é Cleudo Juventino, eu sou engenheiro agrônomo. Estou acompanhado aqui do nosso amigo Cláudio e o assunto vai ser bem diverso. Nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre ecologia, vamos falar sobre globalização. Vai ser bem abrangente, apesar de curto, bem abrangente. Eu vou pedir para o nosso amigo daqui também do Senar e assessor como eu, Cláudio, se apresentar e logo após o nosso convidado Chico Graziano que vai se apresentar. Eu só vou dar uma pincelada rápida. Chico é engenheiro agrônomo, tá certo? Chico já teve status de secretário de Estado, já teve status de ministro, foi do governo de Fernando Henrique e de vários governos, tem 8 livros editados. Então nós estamos aqui com um ícone da agropecuária e do pensamento atual do Brasil. Mas ele vai dar vai falar mais alguma coisa sobre ele quando se apresentar. E eu passo agora para o nosso amigo Cláudio, para ele se apresentar. Bom dia a todos. Eu me sinto muito gratificado de estar aqui ao lado de Cleudo, nosso companheiro da assessoria técnica da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte, Senar, e do Dr. Chico Graziano, como bem falou Cleudo, esse ícone do conhecimento da agropecuária brasileira, que vai nos dar o prazer de receber o seu conhecimento, sua sabedoria aqui na carreta do Senar, da CNA, presente aqui na Festa do Boi. Chico, fica à vontade. Muito obrigado, que prazer, que alegria, Cleudo, Cláudio, muito obrigado por me receber assim tão bem. Hoje é o dia do professor, estamos aqui gravando no dia do professor, né? Dia 15 de outubro. Antes de qualquer coisa na vida, eu sou professor. E eu gosto de dizer isso, porque já fui político, já fui deputado, secretário, já trabalhei em tantas coisas, mas nunca deixei de lecionar. Então, quando venho aqui ao convite generoso de vocês para fazer uma palestra aqui na Festa do Boi, vamos tratar aí dos assuntos da globalização, da sustentabilidade, essa pressão competitiva sobre os nossos produtores rurais, né? Porque antes era fácil ser produtor, né? Produzia e vendia. Agora, não só é difícil produzir, mas o mais difícil é competir, né? Como que a gente compete nesse mundo que apresenta a todos nós muitos desafios. Então, eu me sinto muito gratificado de participar aqui desse evento da Festa do Boi, promovido pela Senar, pela Federação da Agricultura, junto com o Sebrae. Essa união sempre é necessária. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o nosso país, sobre a agricultura, sobre o Rio Grande do Norte. Tá, Chico, eu vou fazer uma pergunta e nosso Cláudio vai bater uma bolinha com a gente aqui, vai fazer algumas perguntas também. E eu quero lembrar que dia 12 de outubro foi um dia muito importante. Foi o dia do agrônomo, de Nossa Senhora e dia da criança. Isso. E que nesse dia você recebeu o Jubileu de Ouro de 50 anos de formado pela Universidade Exalc. Parabéns. 50 anos são várias vidas, são várias gerações, né? Pois é. E eu, como gosto de escrever também, escrevi uma crônica sobre esse meu Jubileu de Ouro, que foi no dia 12 de outubro, agora passado, refletindo sobre o seguinte: como é que era a agricultura do Brasil há 50 anos? Né? Porque eu sou formado há 50 anos, Nossa Senhora, já andei bastante na vida como muitos de nós. E como é que era a agricultura, né? Naquela época, quais eram os desafios? E eu me lembrei, escrevi sobre isso em minha crônica. Eu escrevo numa plataforma de internet que chama Poder 360, que hoje é a mais visualizada do país. São 8 milhões de leitores no Poder 360. Hoje não tem mais jornal. Tem jornal ainda, mas o pessoal vê mesmo site de internet ou rede social, né? Mas o grande desafio há 50 anos era como alimentar as populações que iam para as cidades. Nós estávamos na época do êxodo rural. Todos nós
testemunhamos isso, né? Os campos foram se esvaziando e as cidades foram se enchendo. Eu que sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, meu município é Araras, onde eu sou nascido, mas resido em São Paulo há 35 anos. Nós vimos aquilo lá tudo acontecer, né? Nossa, que coisa bárbara. Não só a grande capital São Paulo, a região metropolitana, mas se você pega Campinas, que é mais perto de Araras, quer dizer, as cidades médias também passaram por um processo estupendo de crescimento populacional. E o drama naquela época era, meu Deus, como é que alimentava esse povo? Por quê? Porque o Brasil era um grande importador de alimentos. Nós não tínhamos uma agricultura, uma pecuária com capacidade naquela época de alimentar os que estavam indo para a cidade. Todo mundo morava no campo, 70% da população morava na roça, e aí você produzia ali o seu ovo, o seu frango caipira, um pouquinho de leite, e se virava, né? Produzia mandioca, e comprava algumas coisas, arroz, feijão. Feijão se produzia também, na própria fazenda, no próprio sítio. Mas a urbanização acelerada pelo êxodo rural trouxe o grande desafio, que foi o desafio dos anos que eu me formei. E esse desafio foi resolvido por nós. É fantástico nós lembrarmos dessa história, e eu escrevi sobre isso, né? O Brasil, que era um importador de alimentos, não só foi capaz de alimentar a população que se urbanizou, hoje 16% da população do Brasil mora no campo. 84% moram nas cidades. Inverteu completamente, né, a demografia, e o Brasil conseguiu, nesse período, aumentar a produção, né, alimentar a população brasileira e ainda se tornar um dos maiores exportadores mundial de alimentos. Para mais de 170 países compram comida brasileira. Então, realmente, é um feito. Isto é um feito histórico. Vai ser contado mais para frente, daqui 100, 200 anos. Já naquela época lá, o Brasil foi capaz de fazer isso, né? Então, muitas vezes, nós próprios aqui no Brasil não temos a noção da importância que o agro brasileiro teve e tem e terá para o futuro em termos de desenvolvimento do nosso país. Certo. Cláudio. Olha, de forma objetiva, professor Graziano, para onde é que nós vamos? Qual é a leitura que o senhor faz desse Brasil que muda e que passa por sérios percalços durante esse período? Para onde é que nós estamos indo? Para onde é que a agricultura brasileira, o nosso país, estamos indo dentro desse cenário global que nós vivemos e dentro dessa importante responsabilidade do Brasil, como diz aqui no Nordeste, dar de comer ao mundo? Dar de comer ao mundo e tem que dar de comer aos nossos também, temos feito isso, né? O Brasil é um país surpreendente, sabe, o Cláudio? Porque realmente nós temos tido grandes problemas. Mesmo pegar essa trajetória, né, das últimas décadas, puxa vida, quanta encrenca nós fomos trombando pelo caminho. Mesmo assim, é impressionante como o Brasil vai para frente. Olha, era para estar tudo quebrado. Imagine só, eu que fui da política, posso dizer com muita tranquilidade. A política, você pensa, meu Deus, o que vai fazer? A política virou uma coisa muito confusa no nosso país, para não dizer corrupta. Então, você fica vendo assim, parece que a política atrapalha o país, mas mesmo com problemas políticos, mesmo com impeachment, com isso, com aquilo, o Brasil continua crescendo. Que cresce muito menos do que poderia. Aliás, nós estamos num paradoxo. Se o Brasil crescesse mais que 3% ao ano, nós não teríamos capacidade de sustentar o nosso próprio crescimento. Por quê? Nós não temos energia, nós não temos estradas, nós não temos transporte, e nós não teríamos capacidade de crescer muito. Veja só. Infraestrutura. A Índia está crescendo a uma base de 7,5% ao ano. Hoje o país que mais cresce do mundo é a Índia, não é mais a China. Se nós crescêssemos perto disso, 7%, ou seja, nós não cresceríamos, estouraria o Brasil. Mas a construção civil... Olha, eu venho a Natal com certa frequência, mas muito menos do que gostaria. Você vê esses prédios todos. Gente, de onde saiu isso tudo? Isso é riqueza. Quer dizer, o nosso país está progredindo, mas descuidou-se daquilo que o governo militar foi o último que investiu, talvez... na época de Juscelino Kubitschek, nós que somos mais velhos, né? Podemos lembrar da época que se investia em infraestrutura. E nós
temos então um déficit. Se nós conseguirmos resolver gargalos de infraestrutura, e a energia está sendo resolvida com a energia solar principalmente, né? Nós iremos dentro de pouco tempo, respondendo a sua pergunta, ao patamar dos países desenvolvidos, cuja renda média per capita é ao redor de 20 mil dólares. Hoje nós estamos na metade disso, né? Então nós temos que chegar lá. Agora, como professor, não é só a infraestrutura, é a educação para o povo também. A nossa educação é uma tragédia. Há escolas boas? Sim, há bons exemplos, mas na média, a população brasileira poderia estar sendo melhor educada, instruída e preparando-se para os desafios tecnológicos do mundo que nós estamos vivendo, né? Portanto, quero com isso dizer, não é só fazer aquela educação tradicional, contar a história de Pedro Álvares Cabral, etc, etc. É preparar essa molecada para o mundo tecnológico. Nós precisamos saber fazer isso. Então, nós temos, sim, muitos desafios. Parte desses desafios eu trato nos meus artigos, nas minhas palestras, porque parte desses desafios tem a ver com o agricultor, né? O agricultor e a agricultura também. Muito percalço, muita dificuldade. Nossa, poderia ter um apoio muito maior do que tem tido, etc. Mas a agricultura nossa não está indo para trás, está indo para frente. O Brasil é um país abençoado por Deus. Essa é a minha conclusão. Tá certo. Chico, você tem falado muito sobre mitos, fatos e mitos, né? Inclusive, você tem uma palestra sua que fala sobre os 10 maiores mitos da agropecuária brasileira e desse país tão diverso. Na sua opinião, desses mitos, qual é o mais impactante? Ô, Cleudo, eu publiquei meu livro, né? São 4 anos já. Chama-se Agricultura, Fatos e Mitos. Eu tenho vários livros publicados, você falou disso. Esse é o que mais me tornou conhecido e é o que mais foi aceito. E principalmente esse livro ele não foi vendido em livraria, ele foi vendido por nós, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais, sobre os mitos que envolvem o agro. E a tese minha e de meus colegas que me ajudaram a escrever, que são o Dr. Décio Gazzoni e a doutora Maria Tereza Pedroso, que são pesquisadores da Embrapa, são nossos colegas também, engenheiros agrônomos, nós queríamos divulgar a seguinte ideia. Para combater os mitos, basta apresentar os fatos. Porque e aí vem um tema da comunicação, que tem a ver com essa palestra aqui no Rio Grande do Norte, na Festa do Boi, nós temos também um desafio de comunicação. Nós não sabemos direito contar o que nós fazemos para a sociedade. Então a sociedade, ao desconhecer o que nós fazemos, com presteza, acaba nos julgando mal, vamos dizer assim. Então tem muita gente que acha que vocês estão envenenando o mundo com agrotóxicos. Meu Deus, mas será isso verdade mesmo? Basta ver os fatos. Quais são os fatos? Os fatos são as análises químicas feitas em resíduos de alimentos pela Anvisa, que é um órgão insuspeito, é uma agência insuspeita, né? Mostra que existe, sim, algumas análises, alguns resíduos que são detectados em frutas, em legumes, ou eventualmente em grãos, né? Mas o nível desses resíduos, ele é do mesmo padrão daquele encontrado nos Estados Unidos e na Europa. Então, existe um problema ligado ao uso, à aplicação de pesticidas no Brasil? Existe, nós que somos agrônomos sabemos disso. É preciso tomar cuidado, é preciso ter métodos de aplicação. Ok, tudo bem. Agora, é verdade que o mundo está sendo envenenado pelos agrotóxicos? Não é verdade. E mais uma vez, não é um argumento. Pega a evidência, pega a análise, que são análises rotineiras que a Anvisa faz, além daquelas que são feitas pelo Ministério da Agricultura, etc. Então, quando me pergunta qual é o maior dos mitos, eu nem sei dizer, viu? Porque são tantos, né? Um outro mito que tem a ver com a economia, que é a área que eu mais trabalho, economia agrária, né? É de que quando a agricultura brasileira foi se modernizando tecnologicamente, do ponto de vista econômico, nós podemos comparar que foi acontecendo, foi havendo uma expansão do capitalismo agrário, ou seja, o capitalismo foi se expandindo no campo, primeiro nas cidades e depois no campo. Do ponto de vista agronômico, nós chamamos isso de uma modernização tecnológica.
Do ponto de vista econômico, foi uma capitalização do campo, a entrada de tecnologias intensivas em capital. Então tem muita gente que acha que onde entrou o capitalismo, a produção estragou a produção, piorou tudo. E você vê os dados, não é isso que aconteceu. Porque tem muita gente que cultiva o mito de que quem produz alimentos para alimentar o brasileiro são os pequenos agricultores familiares. Isso não é verdade. Isso é um mito. Você pega a produção de feijão do Brasil, que era 95% produzida por pequenos agricultores, muitos, obviamente, no Nordeste, mas em qualquer lugar do Brasil, todo mundo produzia um pouquinho de feijão aqui, um pouquinho de feijão, e vendia o excedente. Hoje, 75% na média dos 4 tipos de feijão, segundo o censo do IBGE. Na média dos 4 tipos de feijão, feijão preto, feijão de cores, feijão fradinho e feijão de corda, 75% é produzido por grandes agricultores capitalizados. Sim. Irrigados. Produzem 200, 500, 1000 hectares com tecnologia e com grande escala. Ou seja, não teria sido possível alimentar as massas urbanas somente com o excedente da produção de feijão, como acontecia há 50 anos. Então, a expansão tecnológica, a expansão do capitalismo no agro, a modernização toda, né, foi ela que foi capaz de aumentar a produção e aumentar a produtividade da terra. Antes você produzia quantas sacas de feijão por hectare? A produtividade é muito importante. Produzia 10, 12, hoje você produz 80, 150, né? Então nós testemunhamos isso, um baita aumento de produtividade na mesma área, né? Então, isso não tem nada a ver com o argumento ou com a visão de alguns. Vocês depreciam os pequenos agricultores. De jeito nenhum, eu sou um médio produtor rural. Né? Nós estamos aqui, nós vamos falar hoje só para, em geral, pequenos e médios produtores. A nossa luta, você que foi presidente da Emater, a nossa luta é levar tecnologia para o pequeno e o médio produtor rural. Então, não se trata de desprezá-los, mas se trata de reconhecer que hoje a produção tecnológica, a produção de escala, né, a produção intensiva é essa que foi capaz de combater a fome no país. Certo. A pura verdade o que o senhor disse, e eu acredito que o capital inserido no contexto da agricultura moderna é fundamental, porque mesmo você fazendo pequenas áreas, como nós somos produtores aqui de Lima Asta, a gente observa a necessidade de um uso intensivo de capital com tecnologia para que você possa ter o produto competitivo e você possa, com isso, dinamizar a economia agrícola do nosso estado. A gente observa, professor, dentro dessa lógica aí que o senhor estava colocando do mito, o Brasil, que necessita tanto de produtos como potássio, como uma ureia, como fósforo e tantos outros, e que país gigante desse, que a gente sabe que tem muita riqueza, que tem muita gente lá de fora olhando para nós, e que aqui, por esse excesso de ideológico que existe no nosso país, a gente termina ficando meio que refém de outros países que, por sinal, via de regra, vive em guerra e tira, de certa forma, a competitividade ou talvez o poder do país, não só alimentar os nossos, mas também de ter uma participação mais efetiva dentro do agronegócio mundial. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Pelo que você falou, quer dizer, o que me vem na cabeça é uma grande questão que você levantou. Nós temos uma dependência muito grande de a importação de fertilizantes, basicamente NPK, né, nitrogênio, fósforo e potássio. Nós somos capazes de produzir aqui no Brasil alguns desses elementos químicos, né, mas produzimos pouco. Mas poderíamos estar produzindo muito mais ureia, que é o nitrogenado mais importante. Nós produzimos adubo fosfatado. Hoje estamos investindo muito em rochas fosfáticas, né? Que é um caminho interessante. Hoje é muito valorizado em termos dos novos processos tecnológicos. Mas nós temos uma dependência muito grande do potássio. E o potássio, nós temos minas de potássio no Brasil que não são devidamente exploradas por restrições ambientais. E como você falou, há
há umas ideologias, há umas coisas que, ao invés de ajudar, parece que atrapalha a gente, né? Porque eu não sou contra, eu sou ambientalista. A minha vida é a vida de um ambientalista. Eu me intitulo um agroambientalista. Eu sou ambientalista do agro, porque eu sempre defendi e defendo até hoje que os agricultores são os maiores, ou deveriam ser os maiores ambientalistas, porque quem protege o solo, a natureza, é onde que nós produzimos. Nós vamos querer que... Veja essa época aqui, começou a queimar o Brasil inteiro, pegar fogo, incêndios, muita gente achando, quem está botando fogo é a agricultura. Mas tem lógica isso, o agricultor vai botar fogo na sua fazenda? Da onde que alguém pode acreditar que o agricultor interessa a ele queimar a sua própria fazenda? Não, nós somos preservacionistas, mas... Quando você leva a coisa do meio ambiente muito ideologicamente, você acaba impedindo exatamente isso. Agora, após esforços muitos do governo anterior, do Bolsonaro, e agora que continuaram, né, nós estamos prestes a entrar em operação a exploração de potássio lá na Amazônia, né, que vai causar um impacto ambiental. Toda exploração econômica causa um impacto ambiental, mas ele não é significativo, não vai acabar com a Amazônia. Não é isso que vai acabar com a Amazônia. E pelo contrário, nós vamos produzir um componente fundamental para a agricultura brasileira, que é a adubação com potássio. Então, nós precisamos sim, é mais uma vez um tema de infraestrutura, né? Ter capacidade produtiva, capacidade para produzir e depois logística para poder transportar. Eu sou daqueles que acredito que a ocupação ordenada é melhor do que a desocupação imposta, né? Porque a desorganização é que traz esse tipo de problema. Se você tem a ocupação ordenada, você faz estrada, infraestrutura na Amazônia para facilitar a logística, se você dá o licenciamento ordenado dessas minerações para produzir esses insumos básicos para que a gente possa ser mais competitivo, ela é muito mais preservacionista do que deixar lá na mão de estrangeiros, de ONGs e de pessoas que não têm aderência com o nosso país. Ou fingindo, ou achando que está preservado e no fundo está tudo ocupado regularmente, que é o que em geral acontece, né? Você tem lá uma unidade de conservação que foi criada, ela está no papel. Porque na prática você não tem ordenação adequada do território e as pessoas vão invadindo. A Amazônia tem muito a ver com isso, né? Você pensa que está tudo preservado e está acontecendo. Os criminosos estão entrando, estão roubando madeira, estão exportando madeira e estão botando a culpa no agricultor ainda, como se fosse ele o criminoso. Exato. Isso. Professor, eu tenho sempre uma pergunta que eu tenho feito bastante, e por você ser professor vai ter mais facilidade de me dar uma luz. Tomara. A todos nós. Qual seria a sua ideia para a gente diminuir essa distância entre a academia e o campo? Né? A academia pesquisa, entrega para um órgão do governo e às vezes aquilo não chega no chão, não chega no campo. Então, na sua visão, qual seria uma maneira da gente diminuir esse delay? Grande tema, né? Que é o problema das EMATERs, né? Isso. Em São Paulo, das casas da agricultura, né? Que nós fomos vendo elas perderem a importância, né, naquilo que nós sempre tratamos como assistência técnica, extensão rural para os agricultores, né? Ninguém respondeu ainda direito essa pergunta, viu? Eu não vi ainda uma resposta adequada. Outro dia, uma entrevista, um texto foi publicado sobre esse assunto pelo pessoal da Embrapa. Tomar uma aguinha aqui. Mas o que nós estamos vendo hoje, de que forma está sendo resolvido, não necessariamente nós precisamos entregar esse conhecimento para um órgão do governo e o órgão do governo passar para frente. O que eu percebo de mudança é isso. Então, o que eu quero dizer? A velha ideia da assistência técnica, que nós precisamos, como poder público, levar isso para o agricultor, ela está sendo superada pelo mundo do conhecimento. Os estudantes, os agricultores, todos, que quiserem ir atrás de conhecimento, basta googar, você acha. E agora, com a inteligência artificial, acabou esse problema definitivamente. Mas isso só serve para aquele que é um empreendedor, aquele que busca o conhecimento.
Então, o que eu percebo, e eu leciono até hoje ainda no MBA da Fundação Getúlio Vargas, também estou cansado de lecionar já que eu estou aqui me aposentando, mas o que eu percebo é que não são todos agricultores, mas aquele que é proativo, ele acha o conhecimento fácil, ele não precisa de ninguém. Ele busca o conhecimento. Então, nós deveríamos simplesmente facilitar a disseminação do conhecimento, não necessariamente fazer aquilo que fazíamos anteriormente. Achar que precisa de um agrônomo, de um veterinário, de um tecnista, para pegar esse pacote tecnológico e ir lá, bater na porta dele, olha, eu vim trazer aqui, é como se eu vim trazer aqui um remedinho para você. Isso não funciona mais. Não é... Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos motivar as pessoas. O que eu vim fazer aqui hoje, na minha palestra, se eu tiver o privilégio de ver vocês lá, é motivar as pessoas. O mundo tecnológico do agro, não vou dizer dos outros, mas do agro eu tenho certeza, ele só funciona para quem vai atrás do conhecimento. Ficou esperando, você não aguenta. É melhor você fazer outra coisa. Né? Você perde, como eu vou dizer hoje, você perde o bonde do progresso se você não ficar ligado. E os jovens, por isso que o mundo hoje é o mundo dos jovens. Sinto dizer, a minha geração, a nossa geração, não é capaz de enfrentar o mundo competitivo que está aí. Começa que nós nem sabemos falar inglês. E o inglês não é importante? Não é importante, ele é fundamental, porque é a língua universal. Lembra uma época atrás, não, todo mundo tem que aprender chinês. Conversa nada, o chinês é que aprendeu inglês. Então, há alguns requisitos do mundo que nós vivemos no século XXI que são muito próprios aos jovens, né? Nós temos que ter a sabedoria de fornecer isto. Agora, vou dizer uma coisa também, sim, eu não quero afrontar ninguém. Muito conhecimento acadêmico, ô Cleudo, também é muito acadêmico. Vem cá, precisa pesquisar coisa mais prática. Aplicada, né? Porque senão, fica lá na prateleira mesmo, vai usar aquilo para quê? Então, é preciso... Sim, ter conhecimento básico nas universidades, mas é preciso ter um sentido prático das coisas. Hoje nós vivemos o mundo da tecnologia. A tecnologia exige conhecimento, mas o mundo não é o mundo do conhecimento, é o mundo da tecnologia. É a aplicação prática do conhecimento. Isso. A experiência que a gente teve aqui no passado com a extensão rural, ela já olhava para esse tipo de participação. Na verdade, nós éramos animadores do processo, de articuladores de políticas públicas. Naquela época, em 2006, nós montamos cerca de 110 escolas de inclusão digital para fazer educação à distância, para fazer com que o conhecimento chegasse aos pequenos municípios via satélite. E esse conhecimento está disponível. Então, agora nós estamos vivendo no sistema Senai, e o Senado do Rio Grande do Norte aqui está dando uma grande colaboração e uma assistência técnica mais voltada para o gerenciamento da propriedade. E nós já temos resultados efetivos, mas com o uso, fazendo esse processo de animação, que dá motivação, e com o uso da tecnologia que está disponível aí para aqueles que têm características empreendedoras, possam aplicar nas suas propriedades. E o trabalho do Senar, muitas vezes junto com o Sebrae, tem essa característica, ou incorporou essa característica. Ela oferece o conhecimento, oferece os seus técnicos, oferece a sua capacidade de trabalho para aqueles que vêm buscar o conhecimento. Ela não nega essa oferta de gestão, de animação. Não pensa, porque infelizmente não é para todo mundo. As experiências são muitas, todos nós já as tivemos. Quando você pega um fulano que está lá e está acomodado, ele não quer mudar. Não é que ele não... Zona de conforto. Ele está na zona de conforto, ele já está... Para ele está bom daquele jeito. Ele já fez o suficiente, etc. Então, é um pouco isso. Nós ofertarmos a nossa capacidade de trabalho para aqueles que querem progredir na vida. Eu sou entusiasta disso, né? Nós temos que ajudar quem quer progredir na vida. E nós temos que animar as pessoas para que progridam na vida. E não a gente ficar tratando as pessoas como eternos dependentes do poder público. Vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá, vem cá, ajoelha aqui que eu vou te dar um remedinho. Sabe, eu acho que nós temos que, para mudar o Brasil, nós precisamos animar as pessoas para que elas
tenham sucesso, elas, e não sejam dependentes nem de governo, de político, de ninguém, elas sejam capazes de terem sua liberdade econômica. Muito bem, professor. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast aqui da Carreta do Agro, né? Agradecendo ao senhor pela sua presença, agradecendo a Cláudio, nosso amigo aqui, pela presença, e gostaria que você fizesse as suas... Cláudio, quer falar mais alguma coisa? Não, vamos esperar a palestra do professor, né? E É. vai lá na área lá do Sebrae, junto com o Senar, nos presentear com seu conhecimento, né? E certamente nós vamos sair daqui mais animados para empreender no agro. Professor, então, suas palavras finais e agradecimento aqui pela sua presença, mais uma vez. Obrigado. Mais uma vez, quero reafirmar, né? Minha tarefa, após meus jubileu de ouro, né? 50 anos de agronomia, de economia, de administração, que eu fiz doutorado em administração, eu me esforço por fazer um trabalho que é exatamente esse, de motivação das pessoas. Eu não penso mais como eu era jovem, eu não penso mais em mudar o mundo, eu penso em mudar as pessoas. Se você mudar as pessoas, elas vão atrás e mudam o mundo. Essa é a minha ideia. E muito obrigado aqui pela oportunidade, Cleodo e Cláudio. Obrigado.